Em primeiro lugar, quero agradecer o convite formulado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará para estar aqui trocando ideias com vocês. É sempre uma honra. Agradeço o Patrick, em nome de quem agradeço a todo o Ministério Público de Contas do Estado. É sempre muito bom estarmos juntos. E quero cumprimentar toda a plateia, todos, e vou fazer na pessoa da conselheira Rosa Egídia, que está aqui assistindo conosco. Rosa, conheço há bastante tempo, claro, menina ela, e eu já professor, que nem professor aqui do Fabrício. É uma honra poder dividir este seminário, este encontro, esta mesa. Antigamente era mesa, né? Agora é cadeira, essas coisas, mas a gente fala aqui de pé, não tem problema. E dividir aqui com o Celso e com a Hélida, que conheço de bastante tempo também. É sempre um prazer estarmos juntos. E o Fabrício, amigo de longos carnavais. Muito bom. O tema que me foi atribuído diz respeito à questão própria de federalismo. E federalismo é um tema fantástico, muitas vezes negligenciado, que as pessoas não dão a devida atenção. Então, o que eu pretendo fazer é uma breve exposição de alguns aspectos de federalismo que nós devemos prestar atenção. Por isso mesmo, questões atuais. Então, primeiro, contextualizar a lógica do federalismo. O federalismo é uma coisa tão importante, mas tão importante, que se pode colocá-lo como uma forma de defesa do poder e de divisão de poder. Se nós temos um poder que é dividido em sentido horizontal entre poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, todo mundo conhece isso, é tradicional, nós temos uma outra forma de divisão deste poder através de um esquema federalista, onde você tem estruturado pelo menos, entes, no Brasil três entes que podem, entre si, compartilhar este poder e dividir o poder e melhor aplicar. Exemplo recente. Qual foi o Estado, ou qual foi o ente federativo que primeiro correu atrás de vacinas no Brasil? Estou falando de 2 anos atrás. Foi por acaso a União? Não, foi um Estado. Foi o Estado de São Paulo. Claro, outros tiveram iniciativa de respiradores, iniciativa disso, iniciativa daquilo, e aqui se concretiza, ou pelo menos vale o exemplo do que eu acabei de mencionar a vocês. É uma forma de disputa de poder, é uma forma de divisão do poder que não é aquela tradicional da divisão horizontal. Nós estamos falando de uma divisão de outra natureza, uma divisão territorial. E a partir desta divisão dos poderes colocados em cada ente, nós teremos diferentes posições e diferentes contrastes neste poder. Então, o federalismo é uma coisa muito mais ampla do que estudar tão somente divide-se em 3 no Brasil, município, estados, é mais que isso. O federalismo brasileiro tem até uma outra característica que eu tenho certeza que os paraenses sabem, não sei se todos sabem, mas o município se tornou ente federado no Brasil, ente com autonomia federativa no Brasil, a partir de uma daquelas subcomissões à Constituinte, e a ideia, o relato, quem colocou isto como ente autônomo foi um paraense. Um paraense aqui que foi governador, senador, foi do judiciário e também foi reitor da universidade, o Aloysio Chaves. Pegando os anais da Constituinte, se verifica onde ele faz o relato da subcomissão de municípios, etc., ele diz: foi lá que foi criado, foi ali que foi criado o município como entidade autônoma. É importante resgatar um pouco dessa história para nós sabermos do que estamos falando. Portanto, senhores, aqui nós temos o federalismo como uma grande disputa, divisão, alguma coisa que pode partilhar o poder, uma partilha diferenciada.
Isso é bom? Eu acho muito bom. Eu acho que a lógica federativa é uma lógica positiva. É claro que isso não afasta a necessidade imperiosa de funcionarem as instituições, porque muitas instituições ficam isoladas em alguns estados e aí o mecanismo não funciona. Também não funciona no nível federal, muitos deles, mas isso é importante para dar o devido contraponto para que não haja um isolamento e uma falta de funcionalidade nesses entes federados como um todo. Federalismo, portanto, senhores, não é apenas algo que se possa falar enquanto autonomia, mas também enquanto vários pilares. E aqui já entro nas grandes questões. Por quê? Porque eu costumo dizer que o direito financeiro, que é isso que eu estudo, isso que estamos falando hoje pela manhã inteira e ontem o ministro Bruno Dantas aqui comentava, é o ramo do direito que estuda como se arrecada, gasta, como se endivida, como o Estado partilha tudo isto, e aqui está o federalismo, como tudo isto é organizado e como tudo isto é controlado. Então, a lógica do federalismo passa por todos esses aspectos, e todos estão em xeque. Exemplo, como o Estado arrecada? Onde está o problema? Vamos falar do problema posto para tratar do que nós temos no horizonte. Problema posto, não precisa falar muito, as leis complementares, agora recentes, 192, 194, aonde, por lei complementar, o Congresso retirou competência dos estados enquanto arrecadação de ICMS, estabeleceu um subteto de ICMS, o que foi, posteriormente, considerado inconstitucional pelo Supremo, teve uma grande audiência pública e uma comissão que reverteu a situação. Em suma, o que se teve aqui? Uma lei complementar retirando competência dos estados. Isso é uma questão federativa. Será que pode? Os estados não poderiam mais estabelecer o ICMS livremente? Está aqui um ataque federativo. Outro ataque federativo, outro grande debate federativo, julgado ontem no Supremo, ADC 49, traduzindo, ICMS entre estabelecimentos de estados diferentes de uma ponta a outra. Aqui temos também uma disputa federativa. Tem incidência do imposto ou não tem? Poderia falar muito mais de DIFAL, de vários outros aspectos. O ponto é, não só numa disputa entre Estados e União, ou município, Estados e União, tem um debate de receita, mas existe também ameaças no horizonte a partir de coisas que estão sendo discutidas e que podem ameaçar os Estados, as autonomias dos entes federados. Vamos lá um exemplo? O que se discute ainda no âmbito da Receita em termos de reforma tributária. Primeiro, retirar da competência dos estados a arrecadação própria. Os estados e os municípios passarão a ter, se aprovado como está vigorando hoje, não como está no PowerPoint. O PowerPoint é diferente do texto. O que está no texto diz: isto vai ser sem participação dos estados, uma arrecadação nacional, e os estados terão só receitas transferidas, como os municípios terão receita transferida. Isso não fere uma autonomia estadual? O governador do estado do Pará, do estado do Amapá, ele poderá efetivamente fazer política com tributos apenas transferidos? Isso não fere a autonomia? Isso é um belo debate que está sendo colocado à frente e que eu acho que o Congresso não está prestando atenção neste aspecto, porque o federalismo é uma cláusula pétrea e isto pode até mesmo criar problemas judiciais mais à frente. Outro aspecto, e o segundo e último, para a gente sair da Receita, aspecto da reforma tributária, quer impor uma alíquota única para todos os produtos. Alíquota única, Fabrício, do feijão ao avião. Ou seja,
Quanto será a alíquota desse novo imposto para o feijão? Igual a do avião, 25% para tudo. Não me parece razoável. Aqui há um erro também colocado que deve ser revisto e que tira a autonomia dos entes federados no que se refere à arrecadação, porque você não terá mais a possibilidade de estabelecer prioridades. Afinal, federalismo, como disse, tem o aspecto da questão da divisão do poder e do uso do instrumental do poder, mas também tem outros aspectos, entre eles a possibilidade de você estabelecer a diversidade, tá certo, dos locais. Ou seja, não é para padronizar tudo, é para ter a possibilidade de você ter a diversidade em cada local onde as pessoas vivem. Exemplo, não sei se ainda está no auditório, mas até há pouco estava aqui a Lise, que fez uma apresentação muito interessante pela manhã. E ela botou diversos mapas, um sobre o outro, isso e aquilo. Ficou muito interessante a apresentação. E o que é que ela aponta? Ela aponta o seguinte: é preciso ter diversidade. Tem razão. Igualdade não quer dizer uniformidade. Quer dizer a possibilidade de você respeitar as diferenças para combater a desigualdade. São coisas diferentes. Então, o federalismo tem esta lógica. Com padronização da arrecadação, isso poderá ser feito? Eu tenho dúvidas. Acho que nós deveríamos discutir um pouco mais isto. E aqui nós temos uma possibilidade, Celso, de amplo debate que vai ter ressonância não só na Câmara dos Deputados, mas também dentro do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu disse que federalismo tem a ver com a receita, tem a ver com a arrecadação. Vamos olhar para o outro lado de um problema que está acontecendo. Vamos tratar da questão do gasto público. Porque o gasto público também é um gasto federativo, certo? E nós temos que raciocinar federativamente. Por exemplo, falou a Hélida, sempre comenta do SUS, e ela tem razão. Como é o financiamento do SUS? É um financiamento compartilhado das 3 esferas federativas. Reparem como isto é uma coisa importante, onde você tem uma colaboração no custeio daquele gasto de saúde. Em compensação, em paralelo, existe uma disputa federativa como se fosse uma guerra de despesas. Já comentei isso com a Hélida em várias outras ocasiões. O que seria uma guerra fiscal de despesa? Vamos imaginar a seguinte situação. Município A do lado do município B. Qual é a política do município A? Nós temos grandes hospitais, clínicas especializadas, isso, aquilo. Do município B, qual é? Eu compro ambulância. Meu município compra ambulância e manda para o outro município. Isso é uma guerra de despesas, pessoal. É uma possibilidade de você dizer, pegar carona. Ok, se eu fosse um cara sofisticado, dizia um free rider. Ia falar, mas é isto. É uma carona na despesa. E aqui nós temos uma disputa federativa igualmente colocada. Não só na receita, já mencionei, voltei a falar da receita porque o Renê está ali, a gente sempre olha o Renê e lembra logo de receita, arrecadação é com ele. Então, além da questão federativa na receita, tem uma disputa também na despesa, e na despesa desse tipo de questão, onde você tem um jogo de empurra, de certa maneira, simbolizada no exemplo dado pela disputa entre ambulâncias, que acabei de mencionar. Mas você, se passar a observar deste jeito, você vai ver uma guerra de despesas enormes federativas, aonde você tem o empurrar o custo de um para outro. Onde? Vamos ver agora. Recente também, o mesmo exemplo de Covid, o mesmo exemplo das vacinas. Quando o governo federal se abstraiu, decidiu não atuar nesta questão, saiu correndo atrás, e todo o custo, ou grande parte do custo, foi arcado pelos governos
estaduais, outra parte municipal. Sei que teve transferência de recursos, sei, mas essa transferência de recursos foi, vamos dizer, quase que linear para os estados e não de maneira proporcional. Teve uma disputa política também grandemente colocada. Chegou-se a discutir até de fazer consoante a renúncia de receita, a perda de receita que haveria. E o ministro Guedes disse que esse negócio de fazer pela perda de receita não seria uma boa ideia. O que é que acabou acontecendo? Não teve a perda de receita, teve aumento de receita e ainda teve a transferência estabelecida pelo Guedes. Ou seja, o ministro não estava muito antenado com o que ele tinha de ideias para serem colocadas. Resumo, também nesta parte, federalismo e despesas são aspectos extremamente importantes para nós considerarmos os problemas que advêm e que podem advir dessa disputa. Um terceiro campo que vale a pena colocar os olhos neste aspecto diz respeito à dívida pública. Não vou tratar aquilo que foi mencionado pela Hélida, da dívida pública, da remuneração dos títulos, dos altos juros, não. O que eu quero tratar é de um outro aspecto importante e que é silencioso, é escondido, de certa maneira, não que tenha sido ocultado, não é isto, mas é que a gente não vê, que é a dívida interfederativa, a dívida de municípios com União e Estados, a dívida de Estados com a União. Aqui nós temos um problema candente. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui geral, qual Estado não entrou com ações judiciais contra a União sobre este tema nos últimos 3 anos, 4 anos? Eu seguramente teria um ou outro que levantaria a mão dizendo que não entrou, mas concretamente nós temos disputas dessa natureza. O que é que se tem aqui enquanto federalismo, além da disputa? Nós temos a União cumprindo um papel errado, é um papel de banco. Qual a diferença da atuação da União neste aspecto de emprestador, de mutuante de valores com os estados e municípios, da diferença deles para um banco? Nenhuma. Os juros são os mesmos, a fórmula é a mesma, o tratamento é o mesmo, sem falar naquela situação perversa do regime de recuperação fiscal, em que o Rio de Janeiro já entrou, acho que o Rio Grande do Sul está entrando, ou acabou de entrar, Goiás ia entrar também, e pelo menos Minas estava para entrar também, não sei se tem alguma informação mais recente. O que acontece? A autonomia federativa vai para o ralo. As pessoas não conseguem, no Estado, quem está dentro desse regime de recuperação fiscal, fazer nem nomeação, nem fazer a possibilidade de preencher os claros existentes. Mas esse é o escape, é a possibilidade que o governo federal dá para os estados endividados, para os estados que estão com a corda no pescoço. Volta um passo. Qual é a lógica aqui colocada? É que a corda no pescoço se dá porque é um tratamento igual, talvez até pior, que um banco dá para qualquer empresa privada. Ou seja, juros altos, não negociação, muitas vezes anatocismo e coisas do gênero. Estabelece-se prazos nem sempre justos para o pagamento. Onde é que se tem? Reparem, de um lado se arrecada e cada vez mais nós estamos com enfrentamentos federativos na arrecadação. Já mencionei a história do chapéu alheio, a história da reforma tributária, e isto tudo são ameaças. Por outro lado, a União insiste em não atuar nos empréstimos como uma agente de um federalismo cooperativo. Se a lógica de federalismo cooperativo não é de um federalismo de disputa, é um de federalismo onde haveria convergência em prol do bem comum, em prol da sociedade. E isto não existe também. Portanto, o federalismo, por um lado, está em crise no âmbito contemporâneo da arrecadação, está em crise
por um lado, das ameaças que estão no horizonte em termos de arrecadação, está em crise nas disputas federativas pelo gasto público, afinal, nem sempre há gastos coordenados como o do SUS, sem falar no gasto imposto pela União aos municípios. Exemplo, o caso do Piso Nacional de Enfermagem. Será que alguém consultou os municípios e os estados para ver o impacto federativo disto, o impacto do custo dessas questões? A meu ver, ninguém foi consultado. E mais, foi imposto pelo Congresso Nacional, ok? Para que estados e municípios tivessem que adotar esse valor a maior de qualquer forma. Justo o valor, eu diria até que se dependesse da minha caneta, eu diria para pagar mais. Porém, isso, estudo de impacto não teve. Então, receita, despesa e gasto. Como fica a questão do controle? A questão do controle é um detalhe muito importante para a gente pensar. Se tiver, acho que não tem nenhum, mas se tiver algum estudante de graduação em Direito aqui, o estudante de graduação vai chegar e dizer, mas é simples. Tem os tribunais de contas estaduais, tem os tribunal de contas da União, e, havendo negativa de um, recorre para o outro. Quer dizer, se estudante de Direito estaria reprovado, é claro. Não tem a menor ideia. Mas a lógica não é esta. São diversas autonomias colocadas sem efetivo. Estou sublinhando o efetivo duplo grau de jurisdição. Isso não quer dizer que deva ser criada uma jurisdição dos tribunais estaduais para a União. Não é essa a proposta. Essa é a proposta do ministro Guedes. Passou. Isso ele apresentou e ficou em algum lugar do Congresso, ainda bem. A lógica não é esta, mas nós temos que criar, e é importante criar, falava isso com o Edilberto, do Instituto Rui Barbosa, há pouco. Tem que criar, de alguma maneira, padronizações, entendimentos, interpretações que possam dar para conceitos idênticos aplicações semelhantes. Não pode-se ter espalhado pelo Brasil conceitos completamente diferentes. Exemplo, falava com ele dias atrás, falava com o Tiago Lima, do Ministério Público de Contas de São Paulo, sobre isso. Como é que fica a questão, por exemplo, de gastos com pessoal aposentado? Entra ou não entra nos limites? Entra ou não entra no limite de saúde? Como é que alguém pode padronizar esta coisa simples? Isso não tem a ver com quebra da autonomia. Isso tem a ver com entendimentos uniformes que podem ser dados para que este sistema de tribunais de contas, eu falei sistema? Não tem sistema. Essas diversas ilhas de tribunais de contas possam, de alguma maneira, se conversar e ter entendimentos mais próximos. Claro que isso demanda um grande esforço teórico e um grande interesse de todos. Mas aqui também nós temos a necessidade de reforçar o sistema e de adotar fórmulas de controle que sejam mais efetivas para toda a sociedade, para toda a população. O que é que se aponta aqui? Eu poderia falar de um outro aspecto, que eu vou só tangenciar, não vou falar. Vou só tangenciar, porque senão eu avanço no tema do Celso, que é a parte das renúncias fiscais. Mas tem um pedaço que a gente tem que olhar também, porque é a renúncia fiscal correlacionada à questão do federalismo. Não saí do tema, estou no federalismo. Um caso que está na pauta agora, senhores, agora. Declarações do ministro Haddad semana passada. Que disse o ministro Haddad? Olha, tem algumas renúncias fiscais dadas pelos estados que estão impactando a arrecadação federal, porque estão considerando que são subvenções de capital, quando, na verdade, são subvenções sociais e, portanto, não tem que abater do imposto de renda, etc. Tem uma estrutura aqui por detrás no discurso. O que é que aponta o ministro Haddad e que me preocupa, mais uma vez, no aspecto federativo? Imaginemos, vamos lá, Renê,
Imaginemos que o Estado do Pará conceda renúncia fiscal sobre o nome que for, redução de base de cálculo, isenção, o que quer que seja, para o segmento, a indústria, a atividade A. Para usar aqui um exemplo, quem produz alto-falantes, ok? Tem uma fábrica aqui, deram a redução de ICMS. De quanto foi? Digamos, 10%. Se isso não for pleno, no tributo federal tem aplicação também. Eu sei que formalmente são instâncias diferentes, mas a União vai tributar aquilo que o Estado renunciou? Se o Estado abrir mão para ter aquela atividade ali, por que a União virá a cobrar também? Dá um belo debate, uma bela discussão, só para dar um exemplo de renúncia fiscal e problemas federativos. Onde eu quero chegar? Bom, eu quero chegar, faltando alguns minutos, até porque cumprir o horário é um negócio importante, né, Fabrício? Chegar no seguinte aspecto: falta coordenação no nosso país. Vou dar 2 exemplos. Uma parte da coordenação financeira do país é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, não é verdade? Dívidas, toda essa questão de endividamento, possibilidade de ampliação de financiamento, tudo isso passa pela Secretaria do Tesouro, que é um órgão de controle de estados e municípios. Não é verdade? Rosa, Secretaria do Tesouro Nacional, não é esse o nome? É falso. É falso. Quantos estados estão representados na Secretaria do Tesouro Nacional? Municípios? 0. Aquilo é uma Secretaria do Tesouro Federal. Como a Receita Federal é uma secretaria da Receita Federal e não da Receita Nacional. Aquilo é alguma coisa que não pode ser imposta externamente pela União sobre estados e municípios. A fórmula está errada. O desenho federativo daquele controle está errado. Por quê? Porque isso é um cabresto da União sobre todos o sistema federativo. E, principalmente, num aspecto, Celso, central, que é o aspecto do financiamento. Por quê? Porque não se cresce com receita tributária, pessoal. Todos vocês sabem. Se você, qualquer estado, qualquer município, for depender da receita de arrecadação de tributos para fazer obras, não vai dar certo. Qual é a fórmula? Você usa os tributos para pagar a dívida contratada para fazer aquela determinada obra. Se você não fizer assim, a obra não sai, porque vai depender dos ciclos e dos fluxos de pagamento dos tributos, do recebimento dos tributos. Então, essa mecânica de endividamento e pagamento tributário é uma dinâmica importante, controlada hoje por quem? Pela Secretaria do Tesouro Federal, Rosa Egídia, não nacional. Aquilo é só nome de batismo, não funciona desse jeito. Então, aqui tem um problema para ser colocado. Poderia falar de comitê gestor da dívida, que é do Comitê Gestor Federativo, que também é alguma coisa prevista, tem um outro nome na Lei de Responsabilidade Fiscal, que agora me falta, que seria um órgão federativo e que permitiria que todos se sentissem representados. E isto, efetivamente, depois de 23 anos, ainda não foi implementado. Isso está por amanhã, e não sai. Sai até um fórum dos governadores. Se vocês derem um Google aí, vão encontrar um encontro do Lula em janeiro, comecinho de fevereiro, já dizendo, fórum dos governadores, vamos fazer isto, e não se falou mais nada. Agora, um fórum informal não terá condições de efetivamente organizar todos estes governos. Eu vou usar uma palavra que a professora Isabel odeia, que é governos subnacionais, que ela diz que não existem subnacionais, entendeu? Que todos têm igual status. Então, do governo dos diversos níveis de entes federados. Pronto, em respeito à professora Isabel. Qual é a ideia, senhores? A ideia é que nós tenhamos mecanismos de coordenação. Outra falha. O Senado Federal, pessoal, o
Senado. Incontáveis coisas poderiam e deveriam ser frutos organizados no Senado Federal. Funciona? Para estes efeitos, não funciona. Querem ver um exemplo? Não é o caso paraense in totum. Mas em diversos estados, o governador é de um partido, os senadores são de outros partidos. E tem uma disputa. Se viu isso em Minas Gerais recentemente, se viu isso, de certa maneira, em São Paulo recentemente. Será que os senadores remam junto com o governador da oposição? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Qual é o desenho errado, Rosa? O desenho é o que nos ensinam outros países federados. Exemplo. Alemanha. Como é que funciona? Você tem um Senado ou alguma atividade senatorial muito mais vinculada por eleição em conjunto com o governador. Então, é como se fosse um antigo voto vinculado senador e governador. E aí, o Senado é a casa do Estado, é a casa dos Estados, porque ali você vai ter efetivamente a discussão sobre os interesses do Estado, naquele caso representado pelo governador, que foi eleito e é vinculado no mesmo prazo, no mesmo período, no mesmo mandato e no mesmo partido do governador. E não existe obrigatoriedade de tudo passar nas duas casas, Senado e Câmara. Algumas coisas passam no Senado também. Quais? As que forem interesse federativo. Não é interesse federativo, quer discutir se pode ou não pode fazer o aborto, isso não é interesse federativo, isso discute-se na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Agora, tudo que tem respeito a interesse federativo dos Estados, discute-se também no Senado. Então, desenhos à farta poderiam ser feitos, fórmulas poderiam ser feitas, o Senado poderia ser efetivamente a casa da federação. E isto, em concreto, não tem acontecido. Se vocês me perguntarem, dá para refazer todo este sistema em um novo desenho político? Eu diria muito difícil, porque a gente tem que ter uma bela dose de conhecimento teórico, mas tem que ter ainda muita possibilidade de olhar e dizer isto pode ser feito, isto não dá, isto não vai ser em concreto. Mas que isso melhoraria alguns desses exemplos o nosso país, eu não tenho dúvida, porque o nosso país acaba gerando uma situação em que os estados acabam se tornando em autarquias da União. Ou seja, sabe aquela história da autonomia, da nossa possibilidade de fazer, de criar, pela dívida, pela vinculação das receitas, cada vez mais atreladas à União, pela dependência dos repasses, não dos repasses obrigatórios, esses compõem a receita, mas dos repasses voluntários, dos quais muitos estados necessitam, você acaba virando uma autarquia, ou seja, autonomia baixíssima. Neste sentido, o que é que dá para fazer? Dá para fazer um novo pacto federativo, talvez não com uma mudança de Senado, isso é querer demais, isso é sonho encantado, acho difícil, talvez algumas gerações se chegue lá. Mas, de toda maneira, nós poderíamos ter uma Secretaria do Tesouro mais adequada. Nós poderíamos ter uma reforma tributária onde se dissesse mais autonomia aos estados, em vez de centralizar a arrecadação na União, que é o que está sendo proposto, pessoal. Vamos lá, Secretaria de Fazenda. Eu tive o prazer e a honra de discutir reforma tributária 2 dias atrás, aqui na Federação das Indústrias do Pará, e o Renê estava lá, discutimos vários aspectos. Uma das possibilidades é o que fazer se for aprovada a PEC 110 ou a 45, como está proposta, como está colocada. Secretaria de Fazenda vai virar o quê? Uma extensão, se tanto, da Receita Federal. Isso é adequado? Me parece bom? Não, eu acho que isso vai gerar mais perda da autonomia. Então, o que fazer? Ficar atento. Por isso que o texto da palestra é sobre questões atuais.
Questões atuais de federalismo fiscal dizem respeito ao problema, como falamos, dos combustíveis, importante, impacto grande na receita. Os estados, acho que foi o Patrick que comentou que precisou levantar a alíquota básica de 17 para 19. Eu não sei se for restaurada toda a arrecadação, a alíquota baixa de novo. Mas, de toda maneira, esta é uma questão que foi feito Brasil afora. A última contagem que foi feita, 13 estados levantaram a alíquota base, o que impacta também em todo o custo em cadeia. Mas, de toda maneira, o que é que nós temos aqui? A possibilidade de rediscutir pactos federativos na arrecadação, no gasto, na dívida e no controle, para que nós possamos ter um sistema melhor para todos. Aquela lógica exposta ontem pelo ministro Bruno Dantas, onde ele diz: vamos fazer menos controle de contas e mais controle da efetividade, da economicidade, da eficiência, para que isto efetivamente preste contas à sociedade. Então, é nesse sentido que eu acho que o papel do Ministério Público de Contas, dos tribunais de contas em geral, tem que ser um papel de apontar saídas, unir esforços e apontar saídas. Nesse sentido, ontem, discurso foi do Bruno? Acho que não. Mas um dos discursos que nós tivemos ontem, do Patrick, eu acho, que disse assim: temos que unir os Ministérios Públicos de Contas. No Pará já é unido. Temos um esforço conjunto. Isto é unir esforços para dizer: nós não queremos ser amassados pela União, que é muito forte. Mas nós temos que ter autonomia, não só dentro do Estado, mas também ter importância nacionalmente considerada. Acho que este é a grande mensagem que eu posso passar a todos como um olhar de quem não é do sistema de tribunais de contas. Eu sou advogado e professor, não sou do sistema de controle nem nada, mas que olha e diz: dá para fazer mais, pessoal. Eu acho que se vocês se unirem e fizerem esforços concentrados num sentido adequado de recuperar a autonomia dos estados, não a autonomia de cada órgão, a autonomia dos estados, nós todos teremos um país muito melhor, porque se olha sempre para Brasília, e, na verdade, Brasília é muito longe dos problemas de todos os estados e dos municípios que a gente conhece e a gente convive. Por isso, o federalismo é importante, porque é respeito à diferença, porém, redução da desigualdade. Diferença e desigualdade pode parecer o mesmo vocábulo, mas são coisas iguais. As desigualdades devem ser combatidas e são externas. As diferenças têm que ser respeitadas e são internas. Aquilo que a Lise falava há pouco, a questão das diferenças de gênero, as diferenças de etnia, e combate às desigualdades sociais, desigualdade de várias naturezas. Portanto, esta combinação de respeito às diferenças e combate às desigualdades, que está na essência do federalismo, é o que eu acho que fica como mensagem para vocês se preocuparem a partir de desde sempre, porque aqui é o caminho, é o canal do que deve ser efetivamente feito e trilhado por cada tribunal e por cada Ministério Público de Contas deste país. Muito obrigado.